Bom, dando andamento, vamos fazer a estimação da fronteira eficiente para muitos ativos. Lembrando, tem vários ativos, e aí eu tenho que achar essa fronteira aqui, ó, que é a carteira que tem, para um determinado risco, a que tem maior retorno, ou para um determinado retorno, a que tem menor risco. Como a função é de minimizar, né, a função de otimização ela minimiza, então vamos tentar minimizar o risco para um determinado retorno. Essa vai ser a ideia. Se a gente vai determinar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essa daqui, ó, que tem menor risco, esse retorno aqui, esperamos 3%, a que tem maior, e vamos estabelecer várias aqui nesse intervalo. Para cada uma, a gente vai encontrar a que tem a menor risco. Então, vamos supor que está aqui do retorno, ele vai achar que tem menor risco. Para um outro dado retorno, ele vai achar que tem menor risco. E assim por diante. Essa aqui é a ideia. Então, vamos lá. Usando essa função de minimização que eu já mostrei, né? O pacote. Agora vai ser a estimação da fronteira eficiente de Markowitz. Lembrando que Markowitz fez isso em 1952. Constraints, que são as restrições. Bom, vamos lá. Vamos para as restrições. Primeira funçãozinha lá de restrição. Tipo. É uma igualdade. O que é essa igualdade? O que essa função vai fazer? É um lambda, né, igual a zero, né, lembrando. É um lambda de x, onde o retorno do portfólio, porte hat de x aos pesos, tem que ser igual ao t hat. Vocês vão ver por quê. Então, se eu colocar menos t hat, significa igual a zero. Por isso que eu coloco menos t hat, por causa da função do lambda, né? T hat. Só isso? Não, vírgula. Vamos colocar outra aqui, ó. Outra função que é aquela também é uma igualdade, que é o somatório, né? Então, função onde, mesmo esquema, lambda de x, o somatório do x tem que dar 1, então, menos 1, porque ele menos 1 tem que ser igual a zero. A restrição está feita. Bounds, BNDES. Mesmo esquema. Vai repetir tantas vezes, só que esse tantas vezes, 0 e 1, para número de pesos que eu tiver. Então, se eu fizer aqui BNDES, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos. Deu o mesmo que o anterior, né? Então, tá lá. O que é o T-Hats? T-Hats é aquilo que eu falei, ó, vou determinar o número de retornos do lado de cá. Vai começar no menor risco e indo até o máximo. Quantos que eu vou determinar quantos que eu quero. Então, no caso aqui, eu vou colocar um lean space, que ele vai pegar espaçamentos iguais, né? Start, stop. Vai começar no start o P-hat min, que é o menor P-hat, menor retorno, e o máximo vai ser o P-hat max. Ele vai pegar aqui o menor retorno possível, vai estar aqui embaixo, e vai subir até o maior possível. Para cada um ele vai achar o menor risco. O lean space, isso daí. Quantos números eu quero? Vou colocar a princípio 50, posso pôr mais, pode ser por menos. Se eu colocar aqui T-hat, só para vocês verem, ele vai colocar 50 números, começando no menor retorno, indo até o maior retorno. Equidistantes, seria. Vamos
criar aqui um tvols, terrets. Por que coloquei terrets? É o retorno da minha fronteira. Agora, o risco da minha fronteira, ele vai calcular para mim. Então, a princípio, vou colocar como conjunto vazio, tvols. Os retornos eu tenho, os riscos eu ainda não tenho. Maravilha. Vamos calcular esses riscos. Repete para mim, para terret, sendo o terrets, vai começando desse 0,00 alguma coisa, vai subindo até chegar no 0,021, terrets, faça. Repara que aqui em cima eu usei o terret, que é esse cara aqui. Tá? Faça. Ele vai rodando para mim. Então, vamos chamar de res, que é a função de minimização, que vai ser justamente os meus pesos. Né? Então, SCO minimize. Função. Vou minimizar o risco. Lembrando que para cada um retorno ele acha o menor risco possível. X0 é os pesos I. X0 método vai ser o mesmo, SLS QP. Os bounds, eu já falei, que é o BNDS, que vai de 0 e 1 os pesos, né? E os constraints é igual os cons, que é esse aqui em cima, que é as restrições. Calcula isso para mim. Aí ele vai calcular os pesos. Calculou os pesos? Tvols, append, res da função. O que é essa função? Ele vai pegar o valor da função. Se eu coloco... quer ver? Ó? Quando eu colocava... se eu colocar esse res, ele dá aquele relatório. Né? Aquele relatório X é os pesos e o fun é o resultado da função. Ele vai me dar o resultado da função já direto, que é a função de menor volatilidade. Então, preenche para mim o tvols com o menor retorno para um dado risco. Se eu fizer isso, ele vai ficar girando. Terrets 1, esse cara aqui, que é o terrets, né? Aí vai de novo, 2, 3, até 50 vezes, né? Que é até o último aqui. Feito isso, ó, tá errado. Tvols. Rodou 50 vezes, então se eu colocar aqui tvols, ó, e tem os 50 números. Né? Agora, esse tvols tem que ser um array, para a gente conseguir trabalhar com eles. Né? Então, tvols, np, array. Tvols. Aí. Pronto. Calculou para mim. Agora ele está num array, ó, então se eu colocar aqui tvols, ó, aí é um grupinho para mim das volatilidades. Né? Se eu colocar o gráfico, vamos fazer o gráfico, a gente vê como é que fica. Gráfico da função fronteira. Gráfico da fronteira. Eficiente. Vamos colocar aqui o gráfico da fronteira eficiente. Vamos fazer completona, com todos os itens, para ficar bem legal. Então, PLT, tamanho. Tamanho. Fig size. Opa.
PLT, fig size, tamanho. 10 por 6. Fig size, scatter, pvols, perret, todos os 10.000, né? Perret, pvol, perret. Se eu colocar assim, ó, ele vai me dar aquele gráfico lá de cima, né? Ó, é isso que vamos colocar todo mundo junto. C, o que era o C? Era o Sharp, né? Perret menos RF dividido pelo pvol. Marcar ele como pontinho. Tamanho. Isso aí. E CMAP, daquela com mapa de calor, né? Olha lá, vamos ver como é que ele foi ficar. Aí, ó. Antes a gente estava colocando assim, ó. Ele fica as bolinhas maiorzinhas, né? Agora eu vou colocar pontinho para ele ficar menor. Para dar destaque para os demais. Então, tá lá. Então essas são as fronteiras, essas são os riscos retornos 10.000 que a gente simulou. PLT. Plot. Vamos plotar agora o TVOLs. 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 Deixa eu fazer diferente aqui, para ficar com os mesmos nomes, né? TVOLs, TRETs, colocar assim, esse formato, 4.0. Olha lá. O que ele achou? Aí, ó. Essa é a fronteira eficiente. Ó. Essa é a fronteira eficiente. Beleza, então já temos todos os dados, já temos a fronteira eficiente. Vamos agora colocar máximo Sharp. PLT, plotar, portvol, OTIN S é o máximo Sharp, né? Olha lá. Esse daí vai me dar os pesos, né? Então, a volatilidade dos pesos. Vai calcular a volatilidade dos pesos. Vírgula. Port RET. OTIN S. X. Coloquei, então vai ser eixo X. Risco. Retorno. O que mais? Risco, retorno. Vou colocar com um formato diferente aqui, ó, pontinho, agora vai ficar assim. Né? Vou marcar ele, marker. Tamanho maior, 15. Vamos ver o que vira. Então aqui é o, olha lá, estrelinha, né? Esse Y aqui dá uma estrelinha, tá lá a estrelinha. A estrelinha maiorzinha. Tá lá, o X é o risco, retorno do Sharp, esse é o Sharp. Máximo Sharp. Né? Vamos agora, menor risco. Então, portvol, OTIN V, X. Esse é o menor risco. Vírgula, porte RET, OTIN V, X, menor risco, né?
Tá. Como que a gente coloca o formato dele? Assim. E vamos marcar ele também. Marker size, fica maior. 25.0. Ah lá, agora vai entrar o menor risco. Ó. Vamos ver se deu certo. Ah, ótimo. Peraí, tá errado aqui. Aqui. Agora vai dar certo. Ah, é. Essa estrelinha é menor risco. Feito. Estrelinha menor risco. Vamos colocar nome nos eixos, né? X-label. Risco. Y-label. Retorno. E colocar aquela barrinha de calor do lado indicando o que é. Ó. Color bar. Label. É o índice de Sharp. Índice de Sharp. Pronto. Então tá aí a fronteira eficiente para N ativos. Até a próxima. Abraço.